Vamos lá. Isso, boa noite. Então, vamos lá, gente. Olha só. Hoje também eu fiz uma aula mais dinâmica. Eu estava dando uma aula antes para auditoristas, estava tendo uma disciplina específica. Então, eu fiz uma mais dinâmica aqui para a gente ver como é que vai funcionar isso aqui. Vamos lá. Primeiro, a gente vai aqui. O exercício, vocês não mandaram nada para mim, né? Para falar a verdade, eu estou esperando. É bom que vocês me entregam na próxima semana. Vocês me entreguem todos juntos, tá? Sem problema. Então, vamos lá. Olha só. Então, na aula passada, a gente viu os índices de análise de rentabilidade, tá certo? Então, a gente viu o ROI com I e o ROI com E. Lucro líquido dividido pelo patrimônio, lucro líquido dividido por total do ativo. Qual que é a grande diferença? Aqui a gente tem uma comparação lucro capital próprio, lucro com bens e direitos. Isso aqui, ó, a gente tira uma conclusão que é a seguinte: nenhum investidor, né, em se tratando de SA, quer ter prejuízo. Então, foram-se estudados e analisados índices que mostram a real situação da empresa para adquirir ações ou outros tipos de ativos em um determinado período de tempo. Beleza. O que a gente precisa complementar? Que dentro da análise de rentabilidade, a gente também vai trabalhar com a margem líquida, que também é uma forma. Dentro da margem líquida, a gente sempre vai ter, né, a DRE, e chegando aqui ao lucro líquido. Eu quero sempre que vocês guardem que esses valores aqui estão em milhares de reais, certo? Olha só, a margem líquida é a outra forma de estudar a rentabilidade medida como porcentagem do total da venda. Então, a gente vai trabalhar com o retorno da venda para o patrimônio dessa empresa. No caso, como a gente está se tratando de SA, a gente vai falar um pouquinho de como funciona isso em termos de ações, certo? Olha só. Então, todas as duas contas também são contas de DRE. Então, nós temos que a margem líquida, o lucro líquido dividido pelas vendas. Sem problema até aí. Olha só, uma determinada empresa fechou a sua demonstração de resultado com total de venda de 800 mil e lucro líquido de 160 mil. Calculando-se a margem líquida da empresa, temos 20%. Aí, como eu expliquei para vocês na aula passada, é muito importante a gente saber qual que é a interpretação desse índice aqui. Então, olha, a margem líquida foi de 20%, o que significa que de cada 100 vendidos, 20 converte-se em lucro. Então, cada 100 mil rendidos, 20 mil converte-se em lucros, caracterizando qual seria a margem, ou seja, o percentual de retorno sobre as vendas. Então, sobre a receita de venda total que ele tem, 20% da receita é transformado em lucro para aquela determinada empresa. Certo? Então, essa é a definição de margem líquida. Beleza? Vamos lá.
Aqui, ó, eu coloquei aqui, para vocês relembrarem, vou colocar lá de novo, para vocês me trazerem esses exercícios aqui, com aquelas ponderações e considerações que eu pedi para vocês e vocês não me enviaram até o momento. Não vou enviar. Olha só. Agora, o que eu preciso? Esse aqui é um pouquinho mais do estilo que a gente precisa agora com o grau de aprendizado que vocês estão. Certo? Olha só. Uma empresa possui as seguintes informações extraídas do seu balanço patrimonial. Então, a gente tem lucro do exercício, patrimônio líquido e ativo total. Está pedindo só o cálculo do ROI. Então, aqui, ó, vocês, como agora controller, vão fazer as continhas dos 3 anos e vão falar para mim aqui qual que é a resposta certinha. Isso aqui tudo para a próxima aula que a gente fecha a matéria para A1, certo? Então, vamos lá. Então, vocês têm, olha só, 2 tarefazinhas para a próxima aula, certinho? Não acabou, não. Olha só. O que mais? Ah, o Luan aí, tá vendo, Luan? Só você, Luan. Estou aqui, Luan. Olha aqui. É para a gente fechar hoje com chave de ouro essa primeira que eu fiz. Esse aqui pode fechar. Está aparecendo para vocês a tela aí? Fala comigo. Ou põe um joinha aí. Fala comigo. Ah, tá. Valeu, Vitória. Olha só. Olha aqui o que eu preciso. Então, nós vamos ter aqui agora as premissas fundamentais. Agora a gente vai falar do KPM, que a gente falou na aula passada. Vamos partir da seguinte premissa. Olha só. Os investidores têm aversão ao risco. Os investimentos têm que dar retorno. Essas 2 frases aqui, ó, são frases comuns para quem trabalha ou para quem ainda quer vir mexer, né, ou ter algum tipo de entendimento sobre mercado de ações. Nada do que assuste, não. Só que isso aqui, ó, eu coloquei de propósito, porque não existe, gente. Eu não canso de falar isso com vocês, porque vocês me entendem que eu quero falar para ajudar, né? Sempre. Não existe mercado de ação sem risco. E os investimentos, eles pensam que, na maioria das vezes, quem está investindo sempre está pensando em retorno e um retorno positivo, um retorno plausível. Como que a gente pode pensar desse investimento e esse retorno? Vamos pensar aqui quando a gente abre uma empresa que seja limitada, certo? Vou pegar o exemplo da Ágata aqui, que está aqui, quietinha. O que a Ágata e eu vamos fazer? Nós vamos fazer um investimento inicial, não é isso? Que a gente vai chamar lá de capital social integralizado, certo? Então, vamos dizer que a gente investiu 20 mil. A gente precisa saber, depois de quanto tempo que esses 20 mil vai voltar 10 mil para mim, 10 mil para a Ágata, e depois disso a gente vai começar a trabalhar com obtenção de lucro. No mercado de ações, existe só um atropelo em relação a isso. Isso é muito mais rápido. E a coisa que eu tenho que dizer para vocês, tem mais risco. Certo? É a diferença básica entre investimento em mercado de ações e abrir uma empresa, a grosso modo. Certo?
Aí a gente vai para as medidas. Taxa de retorno. Essa taxa de retorno, ela é definida como custo médio ponderado de capital que financia o projeto. Então, todo projeto de investimento dentro do mercado de ações vai ter uma taxa de retorno, ok? Olha só. Aí aqui vem explicando as consequências de aversão ao risco do mercado de ações. O investidor exige para investir uma taxa de retorno que envolva prêmio pelo tempo mais prêmio pelo risco. Esse prêmio pelo risco aqui, ó, tem que fazer até um X aqui, ó, porque não tem esse prêmio pelo risco. Tem uma ponderação e e um estudo de mercado em cima desse risco aqui. Risco hoje que é inerente a qualquer tipo de transação feita dentro de mercado financeiro. Certo? Vamos lá. Então, a gente tem taxa de retornos taxa de retorno, que a gente vai chamar de capital próprio, que é o KPM. Capital de terceiros, a gente já sabe lá que é a parte direita, que são as obrigações de curto e longo prazo. A estrutura do capital, nesse exemplo aqui, ó, é a estrutura que os sócios ou acionistas possibilitam às SAs, que está lá no PL. E dentro dessa relação aqui, a gente tem a taxa do da KPM, não, desculpe, do custo médio ponderado do capital, que é o CMPC. KPM é outra coisa, desculpe. Aí a gente vai ver. Dentro desse gráfico aqui, ó, a gente tem uma avaliação de ativo, a gente tem uma análise de investimento e a gente tem uma decisão financeira ótima. O que acontece com essa decisão financeira ótima? No mercado hoje, a decisão de investimento de curto e longo prazo, ela requer muito estudo e, na minha humilde opinião, não está na hora de fazer esse investimento. Ainda não, desde que ele seja sólido. Está agora até dezembro, até o final desse ano. Beleza. Então, junto com essa avaliação, a gente vai trabalhar com a taxa de retorno, a gente vai trabalhar, e já estamos trabalhando com os fluxos de caixa. Dentro disso, a gente vai identificar o perfil e o tipo de investidor que está inserido no mercado e a identificação do ativo ou a precificação daquele ativo que essa pessoa quer fazer o investimento. Certo? A gente vem. Só existem duas fontes de capital para financiar empresas, que são através dos capitais de terceiros, que são as obrigações de curto e de longo prazo, que são o capital de bancos, fornecedores e governos, menor risco e menor taxa de retorno. Vamos ver isso aqui no exemplo. E a do capital próprio, que é quando a empresa abre o capital, coloca-se as suas ações em bolsa e começa a fazer essa negociação em termos de mercado e em termos de mercado de ações. Correto? Capital dos sócios via compra de ações ou via retenção de lucros. Falei para vocês aqui, eu resumi. Maior risco, maior taxa de retorno. Quanto maior o risco, maior a taxa de retorno. E quanto menor o risco, menor a taxa de retorno. Esse aqui, ó, vocês estão acostumados a fazer e a verem exemplos, que são as instituições financeiras públicas e privadas. Tá certo? Vamos lá. Continuando, existem também duas fontes de capital que financiam o ativo. Também que são capital de terceiros e capital dos sócios, ou seja, com esse dinheiro que está aqui, que são as obrigações, a gente gera ativo para a empresa. Da mesma forma, depois que tem a distribuição de lucros aos sócios ou aos acionistas, esse mesmo
pode pegar esse capital aqui e transformá-lo em ativo também para a empresa ou a SA em questão. Tá certo? Darcy? Os sócios têm um risco maior que os credores. Por quê? Capital de terceiros tem garantia. A dívida pode ser executada e os credores recebem primeiro sempre. Sempre naquela regrinha que a gente combinou. Menor risco, menor a taxa de retorno. Capital próprio não tem garantia e recebe os resultados sempre por último. Maior risco e maior taxa de retorno. Por quê? Isso vai depender do momento econômico, da precificação da distribuição de lucros e da própria colocação daquelas ações daquela determinada empresa no mercado naquele determinado período de tempo. A gente fecha as duas oscilações. Uma, instituição financeira, outra, capital próprio, PL. Beleza. Aí a gente vem para o custo médio ponderado de capital, CMPC. É a média do custo de capital próprio e do custo de capital de terceiros ponderada pela estrutura de capital. Como que a gente faz isso aqui? Primeiro, a gente vai sempre ver fornecedores, 80. Salários a pagar, 20. Empréstimos a banco, 100. 200 mil, a gente tem um exigível a longo prazo, com o Banco BNDES de 550 mil, debêntures de 250 mil. A gente tem um total de 800 mil de capital de terceiros, certo? Passivo circulante mais passivo não circulante. E aqui, ó, a gente ainda tem um patrimônio líquido ou um capital próprio no valor de 1.500.000. Então, a gente tem um total do passivo aqui de 2.500.000. Aí a pergunta, como é que a gente vai aplicar esse custo médio ponderado de capital? É simples assim, ó. Estrutura de capital, que é o percentual do capital próprio, 1.500, que é o total do PL, dividido por 2.500, que é o total do passivo. Então, aqui, ó. 2.500.000 dividido por 1.500.000. Então, a gente achou 0,60. Porcentagem do capital de terceiros. Como é que a gente faz? 200 mil de passivo circulante, mais 800 mil de exigível a longo prazo, dividido pelo total do passivo. Então, fecha em 40% ou 0,40. O que eu quero que vocês entendam disso? Que nós temos 60% de PL e 40% de capital de terceiros ou 40% do total do passivo. Passivo circulante mais passivo não circulante. Fala para mim se deu para entender essa conta aí, gente. Põe uma setinha aí, um joinha, vê se entendeu isso, o que eu fiz aqui. Valeu, Vitória. Vitória hoje está brilhando. Então, beleza. Então, dessa forma não, desse jeito que a gente achou o percentual fechado em 100%, 60, 40, a gente acha a fórmula do custo médio ponderado do capital, que é custo do capital próprio vezes a porcentagem do capital próprio, mais o custo do capital de terceiros vezes a porcentagem do capital de terceiros. O que a gente vai ter? Onde o custo do capital próprio é de 28% e o de capital de terceiros é de 16,30%. Eu já fiz a aplicação dessa fórmula aqui. Eu fiz direto porque vocês vão fazer daqui a pouquinho
a atividade que eu quero em tempo real, para vocês verem. Então, como é que ficou isso? O custo do capital próprio vezes o percentual do capital próprio, mais o custo do capital de terceiros, vezes o percentual do capital de terceiros, é o custo médio ponderado do capital. 28% a gente achou aqui, 60% a gente achou aqui. Como é que ficou? 28% vezes 0,60 mais 0,30 vezes 40 vezes 0,40. Então, a gente tem um custo médio ponderado do capital de 23,32%. Então, qual que é a interpretação desse índice? O custo do capital é 23,32%. Ou seja, teoricamente, a empresa precisa ter uma rentabilidade superior a esse custo para justificar financeiramente a sua existência. O que acontece isso? Esse valor aqui, ó, é o mínimo que ela tem que ter em caixa para honrar as suas dívidas de curto ou longo prazo. É onde que a gente linka com essa parte ativa aqui, porque senão ela não consegue honrar com seus compromissos e, por consequência, e se tratando de mercado de capitais, mercado acionário, o investidor não investe nessa empresa sem saber quanto que é o custo médio ponderado do capital. A gente pode falar que o custo médio ponderado do capital ele é a média exemplificada na fórmula do capital de terceiros em relação ao capital próprio, que é o PE. Ok? Olha só, aí o meu muito obrigado. Como eu falei que a gente ia fazer uma aula diferente hoje, o que eu preciso que vocês façam hoje para mim, para me entregar antes da prova, por favor? Aqueles 2 e 3. Deixa eu pôr isso aqui. Então, vocês precisam de 2 exercícios. Vocês estão me devendo o da aula passada, mais aquele da aula de hoje e mais esse aqui, ó. Eu fiz com todo carinho. Olha lá que beleza. Porque, contabilmente, os investidores têm aversão ao risco. Quero que vocês usem o palavreado e o vocabulário de vocês. Quais são as principais formas de investimento que dá... Eu escrevi errado aqui. Quais as formas de investimento com retorno a curto prazo? Vocês vão explicar aqui o porquê. Porque essa questão aqui eu fiz de propósito, porque vocês me conhecem e sabem que eu não concordo com ela. Depois, por que um projeto de investimento deve ser financiado pela própria empresa? Ou seja, por que uma empresa deve financiar e não deve pegar recursos de terceiros ou capital com outras fontes de investimento com outras taxas de juros? Beleza. Quais são as fontes de capital que uma empresa tem para financiar seus projetos de investimento? Isso aqui também a gente viu. Opa, bonitinho. Olha lá. Então, agora vocês vão fazer bonitinho. Calcule a estrutura de capital e o custo médio do capital com os dados da abaixo. Vocês vão perceber, ó, o custo do capital próprio é de 35% e o de capital de terceiros é de 20%. Essa informação aqui, ó, eu quero que vocês entendam, é uma informação de mercado. Por que eu estou falando isso? Olha aqui para vocês verem. Deixa eu voltar aqui, porque senão vocês não vão entender. Aquele mesmo slide, olha só, quer ver?
Peraí, só um minutinho. Olha aqui, ó, por que que eu falei isso? Porque aqui, ó, vocês perceberam que a taxa foi dada, olha só. A taxa foi dada, tá vendo? O custo aqui é de 28% e o capital de terceiros é de 16,30%. O que eu preciso que vocês saibam achar é esse percentual aqui, ó, que é 100%. Ou seja, quanto que 800 é de 100% e quanto 1.500 é de 100%. Deu para entender a fórmula? Fala comigo aí agora. Deu para entender a fórmula ou não? Deu para entender por que que isso aqui tem que ser dado? Isso aqui tem que ser dado. Porque senão, não tem como vocês fazerem o exercício. Ok? Deixa eu ver aqui. Então, mais ou menos. Pergunta, Boechat, qual que é a dúvida? Pode escrever aí que eu te explico. Vou falar de novo então, Boechat. Olha só. É o seguinte, Boechat. A fórmula é essa. Custo do capital próprio vezes o percentual do capital próprio. Esse percentual do capital próprio aqui, ó, eu tenho que te dar, tá vendo? Do capital próprio e do capital de terceiros, tá certo? Você tem que achar, para mim, esses dois aqui, ó. Esse percentual que você acha na DRE e como está nesse exercício aqui, ó. Vou te mostrar de novo. Aqui, ó. Aqui você não tem o exigível a longo prazo, o exigível de curto prazo e o total do PL, não tem? Totalizando 4.100 de passivo. Você vai me falar que 2.500 é quantos por cento de 4.100 e a soma do circulante passivo, né, circulante e não circulante, é de 4.100. E linkar com esses dois aqui, ó, para você achar o custo médio ponderado do capital. Deixa eu ver aqui. Entendeu agora, Boechat? Fala comigo. Entendeu agora o que você vai fazer? Todo mundo entendeu aí, gente, o que vai ser feito? Fala comigo. Entendeu? Então, beleza. Então, hoje o que vocês têm é, vocês têm 10 minutos para fazerem isso. Não deixem de me enviar, não, tá, gente? Por favor, me envie isso na próxima aula para a gente fechar a distribuição de pontos e ter uma semana de prova aí abençoada. Tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado. Pega esses 15 minutos aí para fazer. Não, pelo Ava, não, Vitória, tudo por e-mail. Eu gosto das atividades porque eu coloco na pastinha de vocês para a hora que eu fechar e fazer o somatório, eu ter tudo lá. Tá certo? Boa noite para vocês, muito obrigado mais uma vez. Qualquer dúvida, estou à disposição aí. Tá bom? Fiquem com Deus, um abração.